É muito possível que Deus queira que você prospere muito, você sabia disso? E não, isso aqui não é um papo de teologia da prosperidade ou algum vídeo motivacional. Isso aqui está escrito na palavra de Deus, no Novo Testamento, uma orientação paulina, um desejo paulino. Então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso e a gente vai entender que por trás da prosperidade, por trás de enriquecimento, de abundância, existem lindos propósitos que Deus tem. E você pode ser uma das pessoas que tem esse chamado, esse propósito, essa vocação. Amém? Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu quero saber se você está bonzinho, se está boazinha, se está tudo certo com você. Eu espero que esteja tudo bem com você, meu irmão e minha irmã. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui à nossa casa, ao canal do Projeto Celeiro. Peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, aquele bom e velho pacote youtubístico, né? Eu também vou pedir para você nos seguir nas nossas outras redes sociais, porque lá talvez o contato seja mais direto. E também temos conteúdos que são produzidos exclusivamente para elas, assim como tem conteúdos que são produzidos exclusivamente para o YouTube, beleza? Então, não deixe de nos seguir, não deixe de participar com a gente, deixa aí o seu comentário com pedido de oração, nos dizendo como você está, alguma dúvida teológica, a gente vai ter o maior prazer de conversar e de te responder, beleza? Então, vamos para o nosso papo. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 9, verso 8, está escrito o seguinte: Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam, e, muito mais ainda, para repartir com os outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os pobres, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. O apóstolo Paulo está trazendo uma mensagem aqui muito importante aos coríntios. Ele está dizendo sobre generosidade, sobre repartir os bens. A igreja de Corinto, a cidade de Corinto, é uma cidade rica, economicamente bastante ativa, com muitas possibilidades de ganhar dinheiro. Através do trabalho, muitas pessoas poderiam ficar ricas naquela cidade. Era uma pérola, uma princesa da região, com rotas comerciais, com porto importante. Ela era uma cidade muito importante, muito cosmopolita, e isso fazia com que os cidadãos daquela cidade enriquecessem e também, consequentemente, alguns da igreja, imagino eu, enriqueciam também. Não é verdade? Normal, é muito normal em igrejas, em cidades ricas, em regiões ricas, a gente ter igrejas que também são ricas, são prósperas. Isso faz parte até do ciclo social que existe ali. Mas aquela igreja, talvez ela tinha um problema. As pessoas ali não eram muito generosas. Então Deus permitia que elas se enriquecessem, mas naquela situação em que Paulo está falando, dá a entender, ao ler também outros escritos de Paulo, outras orientações, a gente enxerga que a igreja de Corinto não era uma igreja muito generosa. A igreja de Corinto era de fato conhecida por ser imatura. E a falta de generosidade, o egoísmo, tem muito a ver também com imaturidade. Tem muito a ver com imaturidade. Então o apóstolo Paulo conclama aquela igreja para que ela se amadureça. No começo desse texto você vai até ver que a igreja de Tessalônica, na Macedônia, era uma igreja muito mais pobre, uma igreja simples, mas da pobreza eles eram muito generosos, eles abençoavam os irmãos. Paulo estava aqui buscando coletas para irmãos em Jerusalém, para dividir com os necessitados da igreja de Jerusalém, e ele incentivou a igreja para isso. No decorrer do texto a gente vai ver que Paulo diz que quem semeia pouco, pouco também colherá. Não é? Então a gente tem que semear com fartura, a gente tem que arriscar, a gente tem que buscar trazer, colocar diante de Deus todo o nosso recurso. Paulo também diz que a gente deve trazer com alegria no coração. Se não tiver alegria, se não tiver prazer, é uma mostra de que você está dando por barganha, não por generosidade, por um coração contrito.
Mas o que Deus quer é que você dê com alegria, com aquele coração generoso. E sendo assim, Deus os enriqueceria ainda mais. Deus traria tudo do que precisavam e ainda mais é o que está escrito aqui na palavra de Deus. Esse papo é muito importante para a gente hoje. Muitas pessoas querem prosperar, querem enriquecer. Na verdade, praticamente todas as pessoas querem prosperar, querem enriquecer. É muito raro a gente ver uma pessoa que não quer crescer na vida, não tem vontade de crescer, não tem vontade de prosperar, não tem vontade de avançar e se tornar uma pessoa bem-sucedida em suas áreas. É muito raro a gente ver isso. Porém, o que muitas vezes acontece no nosso tempo, assim como na igreja de Corinto, é que as pessoas têm um pouco de dificuldade de serem generosas. E um dos grandes propósitos que Deus estabeleceu para pessoas que prosperam, que têm bens em abundância, é a sua generosidade. Deus, Ele quer que você seja generoso em tudo. Não apenas na entrega de dinheiro ou na entrega de bens, mas Ele quer ver a sua generosidade em compartilhar conhecimento, em ajudar pessoas, em compartilhar afetividade. Ele quer ver você prosperando em todas as áreas para que você também seja generoso ou generosa em todas as áreas. Para que você coloque a sua vida de fato à disposição do reino de Deus, para que Ele te use para abençoar pessoas, para que o reino de justiça do Senhor seja implantado. E tudo isso passa também por nós. Deus poderia fazer tudo isso sozinho. Ele é todo poderoso, mas Ele escolheu nos usar, é uma escolha dEle. Ele quer que a gente seja usado. Então, para isso, Ele vai te suprir com tudo aquilo que você precisa para ser usado no reino dEle. E algo muito importante é a gente suprir para aqueles que precisam. Às vezes, não só pessoas que estão passando por situações de miséria, mas a igreja também às vezes precisa de recursos para desenvolver projetos missionários, evangelísticos, para alcançar tribos que são difíceis de serem alcançadas, lugares que são difíceis de serem acessados. Tudo isso precisa de recursos para que a riqueza suprema do Evangelho, assim como o apóstolo Paulo também diz, aquela riqueza que está contida em vasos de barro, que está ali em vasos de barro que somos nós. Mas a riqueza do Evangelho, o valor maior está ali nesses vasos de barro que somos nós. Então nós precisamos ter o coração disposto a ser enviado pelo Senhor para que essa maior riqueza seja desvelada para o mundo. Então Ele quer te usar. Ele quer que você prospere. Ele quer que você prospere em muitas áreas da sua vida. Eu não sei qual que é a área que você tem pensado aí. Às vezes você quer uma prosperidade financeira, eu também quero, obviamente. Eu fico pensando, assim, até brinco com a minha esposa de vez em quando. Quanto mais próspero, imagina, amor, quanto mais recursos a gente tiver, mais a gente pode investir no reino de Deus. Uma igreja é uma igreja pequenininha, tem poucos membros, não chega nem a 100, mas é uma igreja muito próspera, então a gente consegue investir uma boa quantia para obras missionárias, para ações sociais, para ajudar as pessoas. Isso é maravilhoso, eu me sinto muito honrado, eu me sinto muito feliz ao ver a generosidade dos irmãos da igreja. E esse ato de colaboração, de ajuda, faz com que o Senhor se agrade, faz com que esses atos de justiça sejam lembrados para sempre. A justiça aqui no Antigo Testamento também tem muito a ver com a questão socioeconômica. Os cristãos, em boa parte das vezes, passavam por necessidades. Eram pessoas pobres aqui no começo da igreja. A maioria das pessoas que se chegavam ao cristianismo eram os marginalizados, eram pessoas pobres, porque Cristo, Ele acolhia essas pessoas e os cristãos, como um exemplo de Cristo, buscando imitar a Cristo, acolhia pessoas doentes, desvalidas, viúvas, pobres. A gente consegue ver a igreja agindo em favor de pessoas necessitadas. O ministério diaconal nasce diante de uma necessidade socioeconômica, lá em Atos, no capítulo 6. Então a gente pode inferir e entender que Deus, Ele quer
que pessoas bem-sucedidas, pessoas ricas, pessoas prósperas sejam usadas para praticar a justiça de Deus, a justiça que Ele determinou. Então, quando você é próspero, quando o Senhor te enriquece, quando o Senhor te chama nesse sentido, isso significa que Ele quer que você seja generoso e, ao ser generoso, você participa da justiça de Deus para com as pessoas, para com os homens, para com os santos. Olha só que lindo isso! Olha só que lindo poder participar. Mas isso não significa que esse tipo de ministério é mais importante do que os outros. Todos os ministérios, todas as vocações são importantes dentro do corpo de Cristo. Então, uns têm dom de exercer misericórdia, outros têm dom de ensino, de liderança, outros têm dom de ter a mão aberta e de repartir com os outros aquilo que têm. Outros têm dom de se enriquecer e usar isso daí em favor da Igreja de Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, esteja com o coração aberto para você crescer, prosperar, se enriquecer, mas sim, fazendo isso em prol do reino de Deus também. E a via que o Senhor estabeleceu para que isso acontecesse através do trabalho. Através do trabalho, o Senhor deu habilidade para várias pessoas, para que através do trabalho delas, elas prosperassem muito. Ideias brilhantes, empresas, habilidade de gerir pessoas, de gerir recursos. Se Deus te deu essa habilidade, invista nela para que você seja ainda mais qualificado e capacitado, seja diligente naquilo que você faz. Trabalhe bastante, estude, faça tudo isso para que o Senhor seja glorificado. A palavra do Senhor diz lá em Colossenses, no capítulo 3, que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer com zelo, como que para o Senhor e não para os homens. Nós somos servos de Cristo. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, que a gente deve fazer tudo para glorificar a Deus, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer coisa faça para glorificar ao Senhor e para também não ser motivo de tropeço para a igreja, para judeus, para gregos, para todo o povo que vai ter de alguma maneira contato com você. Então pense nisso, meu irmão e minha irmã. Deus quer te prosperar. Mas Ele quer te prosperar para que você seja generoso ou generosa. Coloque isso diante do Senhor. Amém? Qual é o seu pedido de oração? Qual é o motivo que você tem buscado ao Senhor? Você tem passado por alguma fase difícil, uma fase financeira ruim, saúde, relacionamentos? Existem vários motivos que nos levam a pedir oração. Recentemente, minha irmã pediu para a gente orar pelos cristãos, pela igreja. Olha só que motivo maravilhoso, a gente vai orar para que a igreja de Cristo, para que os cristãos tenham um coração cada vez mais devotado ao Senhor. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos juntos fazer uma oração ao nosso Deus. Pai de poder, muito obrigado, em primeiro lugar, pela Tua palavra que é viva, porque o Senhor nos escolheu e porque pertencemos a Ti. Pedimos a Ti, Senhor, para que Tu nos abençoes e nos ajudes a viver uma vida cada vez mais próxima de Ti, guiados pelo Santo Espírito. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo Teu sacrifício, pela Tua redenção, porque fomos justificados através do Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado porque Tu nos escolheste desde o ventre da nossa mãe, Deus. Obrigado. E eu peço a Ti, Senhor, para que a gente, de fato, possa prosperar e ser enriquecidos e crescer a fim de sermos generosos. A palavra do Senhor diz para que a gente também use para as nossas necessidades, a gente também use para nossos deleites, mas que em tudo a gente possa ser generosos, para que acima de nossas vaidades, para que na nossa vida, na verdade, Senhor, nem tenha vaidade, para que os nossos recursos sejam para o nosso sustento, para o nosso deleite e para sermos generosos. Isso deve estar em nossa equação, Pai. E eu peço para que o Teu Espírito Santo nos conduza e nos dirija para que o nosso coração possa despertar para isso, Pai, para a generosidade. Ó Deus, eu peço
para que o Senhor abençoe irmãos que têm ideias, grandes ideias, que podem levar à prosperidade, que os crentes ao nosso redor possam enriquecer e prosperar, a fim de que sejam generosos, a fim de que glorifiquem a Ti, para que essa riqueza não turve os olhos dele, não apague, ó Deus, dos olhos dele a verdadeira devoção, ó Pai. Mas que sim sirva, ó Deus, para que eles sejam instrumentos usados em Tuas mãos, Pai, para que a Tua obra avance cada vez mais, mais e mais, para que a Tua justiça seja manifesta cada vez mais, mais e mais, em nome de Jesus. Eu peço isso a Ti, Senhor. E eu peço a Ti, Senhor, também, para que o Senhor sonde os corações de cada um. Se há alguém aqui desanimado, entristecido, depressivo, eu peço a Ti para que Tu venhas com a Tua cura, para que essa pessoa seja liberta. Também, ó Deus, se há aqui passando por problemas financeiros graves, difíceis de resolver, que o Senhor venha com provisão, com solução, com ideias, para que essa pessoa possa sair, ó, do buraco, Senhor, do buraco das dívidas, que às vezes tendem a nos tragar, ó Pai, tirar a nossa paz, a nossa alegria e tirar as possibilidades que temos, ó Deus, de avançar na vida. Também eu peço a Ti, Senhor, para que, se há alguém aqui com problemas de relacionamento, dificuldade de liberar perdão, problemas com familiares, amigos, que seja resolvido no nome de Jesus, para que cada uma dessas pessoas possam de fato, ó Deus, ter seus relacionamentos reconciliados, Pai, em nome de Jesus. Eu também peço a Ti, Santo Espírito de Deus, para que o Senhor conduza e traga a cura para todas aquelas pessoas que estão doentes, que têm passado, ó Deus, por enfermidades. Em nome de Jesus pedimos a Ti para que tudo isso seja resolvido, Pai. Senhor, muito obrigado, eu Te agradeço e o Senhor é maravilhoso, Pai. E por fim, Deus, eu gostaria de orar pela Tua igreja. A igreja, não falo de placas, não falo de denominações, falo de pessoas que querem Te servir e Te adorar. Que a Tua igreja seja cada vez mais devota a Ti, Pai. Que nós cada vez mais possamos entregar os nossos corações em devoção ao Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. O Senhor levantou denominações para que cada uma delas pudesse alcançar pessoas diferentes, que têm experiências diferentes, que têm vocações diferentes, mas todos nós, ó Deus, desde que estejamos, ó Pai, debaixo do Evangelho, fazemos parte de um mesmo corpo, agindo, ó Pai, em prol do reino de Deus. Então eu peço a Ti para que a Tua igreja tenha os olhos voltados para Ti, não para estruturas, não para vaidades, mas que os olhos da Tua igreja sejam voltados para o Senhor no nome de Jesus. É o que eu Te peço, ó Pai, e Te agradeço. No nome de Cristo eu oro. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Muito obrigado por permanecerem comigo até aqui no vídeo. Se você gostou e ainda não deu o seu like, deixa aí o seu like. Quando a pessoa chega até o final do vídeo é porque ela gostou, né? Eu sempre falo isso. Então deixa aí o seu like, se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com quem você ama, beleza? Isso vai nos ajudar bastante. Também não se esqueça de nos seguir nas nossas outras redes sociais, eu já ia me esquecendo disso, beleza? A gente se vê em breve, que Deus te abençoe muito.